50 graus Celsius. Um ar tão seco que bebe o suor da sua pele antes que uma única gota tenha tempo de escorrer. Um sol que apaga a cor do mundo e um vento que tritura montanhas até virarem pó. Este é o Saara, o maior deserto quente da Terra, uma paisagem que parece projetada com um único propósito: apagar tudo aquilo que for frágil bastante para estar vivo. Um estranho aqui não duraria uma única tarde. E ainda assim, espalhados por este forno de areia e pedra, há povos inteiros que nasceram sob este sol, que criam seus filhos sob este brilho impiedoso, e que não trocariam esta terra por nenhum lugar mais verde do planeta. Eles têm nome para cada tipo de vento. Encontram água onde os outros só encontram a morte. Então como é possível que, num lugar feito para te matar, a humanidade não tenha apenas sobrevivido, mas tenha chamado este inferno hostil e escaldante por um nome que nenhum forasteiro jamais conseguiria compreender de verdade: lar? A resposta surge, na maioria das vezes, como uma figura no horizonte, uma silhueta solitária, envolta da cabeça aos pés em tecidos esvoaçantes do azul profundo de um céu de meia-noite, atravessando as dunas com a calma despreocupada de quem caminha pelo próprio quintal. É um tuareg, e para o resto do mundo seu povo é romanticamente conhecido como os Homens Azuis do Saara. O nome vem do corante índigo de suas vestes, um pigmento tão intenso e tão impregnado no tecido que se desprende e tinge a pele de um azul tênue e duradouro. Mas a cor é muito mais do que enfeite. O véu e as camadas de tecido aprisionam um colchão fino de ar mais fresco junto ao corpo, protegem a pele de um sol que a queimaria em poucas horas e filtram a poeira fina de cada respiração feita ao ar livre. Onde um forasteiro vê apenas calor sufocante e tenta instintivamente arrancar as roupas, o tuareg compreende a verdade mais profunda do deserto, que o sol, e não o frio, é o verdadeiro inimigo deste lugar, e que sobreviver significa se envolver contra ele, em vez de entregar a pele às suas chamas. Há mais de 2000 anos este povo domina o centro do Saara, não como conquistadores presos à terra, mas como mestres do movimento, conduzindo caravanas de camelôs por estradas invisíveis que ligam oásis separados por centenas de quilômetros de areia vazia. Eles carregavam placas de sal extraídas de minas no coração do deserto até as cidades do sul, e voltavam com ouro, com grãos, com mercadorias que enriqueceram os grandes reinos comerciais da África. Para fazer isso, precisaram conhecer o deserto com a mesma intimidade com que um homem conhece as linhas da própria mão, quais dunas se movem e quais se mantêm firmes, onde um poço esquecido se esconde sob uma planície sem marcas, quantos dias de marcha separam uma gota de água da próxima. Um erro de um único dia em seus cálculos podia significar a morte de uma caravana inteira, e por isso esse conhecimento nunca foi um luxo. Era a linha fina e implacável entre a vida e os ossos brancos que a areia, mais cedo ou mais tarde, acaba engolindo. O que distingue os tuaregues não é apenas suportar o deserto, mas a relação que forjaram com ele. Eles não falam do Saara como um inimigo a ser vencido ou como uma dificuldade a ser apenas tolerada. Para eles, é uma presença viva, exigente, imprevisível, mas também generosa com aqueles que aprendem sua língua. Eles leem o vento e sabem quando ele traz um aviso. Provam o ar e pressentem a possibilidade distante da chuva. Navegam pelas estrelas durante a noite e pelo ângulo das dunas durante o dia, carregando na memória um mapa que nenhum forasteiro jamais conseguiria desenhar. Para um povo que nunca precisou de muros nem de fronteiras, a própria liberdade está ligada a essa fluência, a possibilidade de ir a qualquer lugar deste oceano de areia porque compreendem cada uma de suas correntes. Onde os outros enxergam o vazio, eles enxergam uma pátria escrita num idioma que só eles conseguem ler. E assim a vida tuareg se entende melhor não como uma luta constante contra a natureza, mas como uma espécie de dança com ela, uma parceria em que cada um precisa respeitar a força do outro. Eles se movem quando o deserto permite movimento e descansam quando ele exige imobilidade. Pegam só o que precisam e não desperdiçam nada, porque desperdício, num lugar como este, é sentença, não descuido. Suas tendas de couro e tecido podem ser desmontadas e erguidas novamente em menos de uma hora, com o mundo inteiro dobrado sobre o lombo dos camelôs e levado até onde a próxima estação chamar. É uma vida de uma elegância extraordinária construída sobre uma diversidade extraordinária, uma cultura que transformou a paisagem mais dura do planeta num lar que vale a pena defender. Mas até o dançarino mais habilidoso pode ser pego fora do ritmo, e o deserto guarda na manga um parceiro muito mais violento do que o calor, um que chega sem aviso e é capaz de transformar o próprio céu numa arma. Tudo começa com uma mancha no horizonte, uma sombra amarronzada baixa contra o céu que um forasteiro poderia confundir com colinas distantes ou com a sombra de uma nuvem. O tuareg reconhece o sinal num instante. Os camelôs também, ficam inquietos, viram-se de costas para a mancha e começam a dobrar as longas pernas antes de qualquer ordem humana. Em poucos minutos a mancha cresceu até virar uma muralha imensa,
Um penhasco rodopiante de areia e poeira capaz de se erguer mais de 1 quilômetro no ar e se estender por uma centena de quilômetros de extensão, avançando com a inércia imparável de um oceano que desaba. Os árabes a chamam de abob, o grande vento, e ela viaja mais rápido do que um cavalo a galope. Não há como fugir. Há apenas a corrida desesperada e treinada para se preparar para o instante em que ela chega, e esse instante, uma vez avistada a muralha, raramente está a mais de alguns minutos de distância. Então ela atinge, e o mundo simplesmente acaba. O sol é engolido por inteiro, a luz do dia colapsa numa penumbra alaranjada e sufocante, e em seguida, numa escuridão tão absoluta que nem a própria mão estendida se enxerga mais. O vento ruge a velocidades capazes de arrancar uma tenda do chão e lançá-la no nada, empurrando a areia com tanta força que ela fere a pele exposta como 1000 agulhas e raspa a tinta do metal. Respirar se transforma numa batalha à parte, cada inspiração carregada de poeira que entope o nariz e cobra a garganta. É neste momento que o véu tuareg revela sua última e mais vital função. Apertado contra o rosto, ele vira filtro e escudo, a diferença entre respirar e se afogar no ar seco. Homens e animais se dobram na mesma postura antiga, ajoelham-se, viram as costas para o vendaval, encostam-se à terra e uns aos outros, tornando-se tão pequenos e imóveis quanto possível enquanto a tempestade ruge sobre eles. E então, tão de repente quanto chegou, ela passa. O rugido vira chiado, o chiado vira sussurro, e a luz retorna, pálida e trêmula, sobre uma paisagem sutilmente reordenada, dunas deslocadas, rastros apagados, um acampamento inteiro meio soterrado em areia nova. Os sobreviventes se levantam, se sacodem, desenterram o que o deserto tentou levar e seguem em frente, porque no Saara não existe outra escolha. A tempestade lembrou a eles, como faz a cada estação, da aritmética brutal deste lugar, que o próprio ar pode se voltar contra você, que o chão nunca é verdadeiramente sólido, que aqui tudo está em movimento e nada é garantido. E, no entanto, apesar de toda sua violência, a tempestade de areia leva apenas o que está solto e desancorado. A ameaça mais profunda, aquela que molda cada decisão de um povo do deserto do nascimento até a morte, não é o vento que chega numa fúria e parte em uma hora. É a coisa que quase nunca chega. Na maior parte do mundo, a chuva é um incômodo, algo do qual se reclama, do qual se busca abrigo, que se espera passar embaixo de um guarda-chuva. No Saara, a chuva é um milagre medido em anos. Em vastas extensões do deserto, o céu pode reter sua água por uma década ou mais, e então despejá-la toda de uma vez numa única tarde de violência. Quando as nuvens finalmente se juntam, escuras e inchadas contra o azul implacável, a mudança é elétrica. O ar muda, os animais se agitam, e o povo ergue o rosto para um céu que esqueceu como se chora. Mas o deserto não sabe receber seu presente com gentileza. O temporal chega como um dilúvio, despencando sobre um solo cozido tão duro que não consegue absorver uma gota sequer, e a água que deveria ser vida corre em vez disso pela superfície em torrentes súbitas e turbulentas. Enxurradas que enchem um leito seco em minutos e arrastam qualquer coisa que estiver em seu caminho. A mesma tempestade que traz a salvação pode afogar o desavisado, e os tuaregues guardam memórias longas de acampamentos perdidos não para a sede, mas para uma parede de água rugindo por um vale que vinha seco há anos. A crueldade disso é refinada. Tanta água chegando tão depressa que quase nada pode ser guardado, sumindo na areia ou evaporando de volta para o céu em poucas horas, deixando para trás apenas um verde breve e brilhante, uma explosão de capim e flores selvagens que rompe pelo deserto como por encanto, floresce por algumas semanas preciosas, e murcha de volta ao pó à espera da próxima chuva, que pode não vir por anos. Para um povo cuja existência inteira depende da água, essa imprevisibilidade é o fato central da vida. Eles não podem plantar campos e esperar pelas colheitas. Não podem erguer cidades em torno de um rio que pode não correr. Precisam, em vez disso, permanecer móveis, prontos para perseguir o rumor de uma chuva por centenas de quilômetros, para chegar ao pasto efêmero antes que ele desapareça, para ler as nuvens e o vento e o comportamento das aves em busca de qualquer sinal de onde a água pode cair em seguida. A sobrevivência não está em acumular o que cai do céu. Está em saber para onde ela vai depois que toca o chão. E a resposta a essa pergunta está escondida debaixo dos seus pés. Apesar de toda a traição da superfície, o Saara guarda um segredo no fundo dos seus ossos. Imensos reservatórios de água ancestral, aquíferos aprisionados em rochas porosas há milhares de anos, quando esta terra era verde e úmida, selado sob areia como um tesouro num cofre. É essa água oculta, brotando aqui e ali como uma nascente ou alcançada por poços cavados à mão, que sustenta os oásis, aquelas ilhas impossíveis de palmeiras e sombra onde a vida se concentra, onde as caravanas descansam, onde comunidades inteiras floresceram por séculos.
O povo do deserto aprendeu há muito tempo que os poços precisam ser protegidos, partilhados por costumes rigorosos e jamais tomados como certos, pois um poço sujo ou esquecido pode apagar uma rota do mapa e um povo da existência. A água, caia ela de um céu enfurecido ou suba fresca das profundezas da terra, é o fio do qual tudo depende. E para tirar o máximo de tão pouco, os tuaregues encontraram há muito tempo um aliado improvável e indispensável, um que caminha sobre 4 patas e quase nada pede em troca. Se o camelo é o motor do deserto, a cabra é o seu coração, a criatura pequena, teimosa e infinitamente versátil da qual a sobrevivência diária de incontáveis famílias nômades silenciosamente depende. Um rebanho de cabras é uma despensa viva que caminha ao lado dos seus donos, oferecendo leite pela manhã, carne quando necessário, couro para tendas, odres e roupas, e uma forma de riqueza que pode ser contada, trocada e levada pela areia sem nunca precisar de um banco ou de um celeiro. Para o nômade, cabras não são gado no sentido em que um fazendeiro distante mantém bois atrás de uma cerca. São família, capital e sobrevivência reunidos numa só coisa, e o vínculo entre o pastor e o rebanho é de coexistência constante e atenta. As pessoas guiando os animais até a magra pastagem que o deserto oferece, e os animais, por sua vez, transformando o mato seco e impróprio de uma paisagem morta em alimento que um corpo humano consegue aproveitar. O que torna a cabra tão perfeitamente adaptada a este lugar é sua capacidade quase sobrenatural de encontrar sustento onde parece não haver nenhum. Esses animais comem o espinho mais duro, o galho mais seco, a folha mais amarga que nenhum outro herbívoro tocaria, extraindo nutrição de plantas que derrotariam qualquer outro pastador. Nas margens do deserto, elas realizam feitos que espantam quem os vê pela primeira vez, mais famosamente nas terras onde cresce a árvore do argão, em que as cabras sobem diretamente pelos galhos retorcidos, equilibrando-se com uma agilidade surpreendente a vários metros do chão, colhendo os frutos direto dos ramos com a mesma naturalidade de quem nasceu para viver em árvores. É uma cena que parece impossível e, no entanto, não passa de mais um dia de forrageio, mais um pequeno triunfo de adaptação num mundo que pune qualquer um que se recuse a curvar seus instintos às regras da areia. É essa lição mais profunda que as cabras ensinam, e a que os nômades transformaram no alicerce de suas vidas. A sobrevivência no Saara não está em dominar a terra, mas em extrair o máximo do mínimo, em não desperdiçar nada e não recusar nada do que o deserto, a contragosto, oferece. O pastor move seus animais num ritmo perpétuo ditado pela água e pelas pastagens, jamais permanecendo tempo suficiente para esgotar um lugar, sempre lendo o horizonte em busca da próxima chance magra de sustento. É uma parceria de dependência mútua esticada sobre o palco mais cruel da terra, e é uma parceria que os humanos não inventaram sozinhos. Muito antes do primeiro nômade conduzir uma cabra por uma duna, os animais que já chamavam este deserto de lar vinham resolvendo a mesma equação impossível de calor e sede, desenvolvendo suas próprias tecnologias espantosas de sobrevivência ao longo de milhões de pacientes anos. Considere o dromedário, o camelo de uma única corcova que se tornou o próprio símbolo do deserto, e você começa a vislumbrar o que a evolução é capaz de alcançar quando lhe entrega um inimigo tão implacável quanto o Saara. Quase tudo neste animal é a solução de um problema letal. Aquela corcova famosa não é um tanque de água, como insiste o velho mito, mas um reservatório de gordura. Até 30 quilos de energia armazenados num só lugar para que o resto do corpo se mantenha magro e dissipe o calor com facilidade. O camelo permite que sua temperatura corporal oscile em vários graus ao longo do dia, recusando-se a desperdiçar uma única gota de água com suor enquanto o calor não se torna verdadeiramente extremo. Suas células sanguíneas têm um formato que mantém a circulação mesmo quando o animal está em estado perigoso de desidratação. Suas narinas recuperam a umidade de cada respiração antes que ela escape. Seus rins extraem a última gota aproveitável de seus dejetos. Um dromedário pode perder um quarto do peso do corpo para desidratação e seguir caminhando como se nada estivesse errado, e depois beber mais de 100 litros de água em poucos minutos quando finalmente chega a uma fonte, reidratando-se numa velocidade que mataria praticamente qualquer outra criatura do planeta. Ele não é apenas um animal que sobrevive ao deserto. É uma máquina construída pelo tempo para derrotá-lo. Mas a sobrevivência no Saara não é privilégio apenas dos grandes e poderosos, e alguns dos seus habitantes mais engenhosos são pequenos o bastante para passar completamente despercebidos. Entre os mais notáveis está o humilde escaravelho rola-bosta, uma criatura que transformou a escassez do deserto numa oportunidade. Onde os outros veem desperdício, o besouro vê tesouro, juntando o esterco numa esfera perfeita, muitas vezes maior do que seu próprio peso, e empurrando-a pela areia escaldante para enterrar como reserva de comida e berço para seus filhotes. Para navegar em linha reta por um terreno sem referências, o besouro realiza um feito de sofisticação espantosa para um cérebro tão minúsculo. Orienta-se pelo sol, por padrões de luz polarizada invisíveis aos olhos humanos,
e em noites limpas, até pela faixa tênue da Via Láctea sobre sua cabeça. Para não cozinhar vivo sobre areia quente bastante para queimar a carne, ele sobe no próprio bolo de esterco, usando como uma pequena ilha de refúgio até que o calor sob suas patas diminua. Do camelo imponente ao besouro do tamanho de uma unha, a mensagem dos seres vivos do deserto é a mesma, e ela é implacável. Adapte-se com entrega total, ou pereça. Não há espaço aqui para meia medida, nem margem para criatura que não dobrou cada fibra do próprio ser à conquista do calor e da sede. Cada sobrevivente é uma obra-prima de especialização, uma resposta diferente à mesma pergunta brutal que o Saara faz a tudo que ousa viver dentro dele. E essa pergunta fica ainda mais afiada quando o sol enfim cede, porque o deserto guarda seu truque mais cruel para as horas depois do escurecer, quando mesmo o céu que queimou o mundo durante o dia se volta, de repente e violentamente, contra o calor que passou o dia inteiro impondo. Conforme o sol mergulha em direção ao horizonte e sangra sua última luz vermelha sobre as dunas, o deserto realiza uma transformação que pega qualquer recém-chegado desprevenido. A mesma areia que queimava a pele ao meio-dia começa, quase de imediato, a entregar seu calor a um céu que não retém nada. Não há nuvens para servir de cobertor, não há umidade para reter a quentura do dia. O ar seco do deserto não oferece resistência, e o calor que levou 12 horas para se acumular escapa para o alto em poucas horas. A queda é estarrecedora. Uma paisagem que tocou 50 graus Celsius sob o sol do meio-dia pode despencar para perto do congelamento antes do amanhecer. Uma oscilação de 50 graus ou mais dentro de uma única volta da Terra. O viajante despreparado que sobreviveu à fornalha da tarde pode se ver tremendo descontroladamente sob as estrelas, emboscado por um frio que jamais imaginou que um deserto pudesse guardar. É por isso que os tuaregues se enrolam em camadas, é por isso que a fogueira é montada antes que a escuridão chegue, é por isso que as mesmas vestes que protegiam do sol agora protegem da mordida da noite. E, no entanto, apesar de toda a dureza que traz, a noite saariana é também a grande recompensa do deserto. Com o sol ido e nenhuma cidade num raio de 1000 quilômetros em qualquer direção, o céu se revela com uma nitidez que praticamente não existe em nenhum outro lugar da Terra. Um teto de estrelas tão denso e tão brilhante que as constelações familiares quase se afogam na pura multidão de luzes menores. A Via Láctea arqueando-se acima como um rio de prata derramado sobre vidro negro. O silêncio é tão total quanto a escuridão, uma quietude tão completa que o estalar do fogo e o suave deslocamento dos camelôs parecem altos contra ela. O som viaja por quilômetros. O calor do dia, a violência do vento, o cálculo desesperado pela água, tudo isso recua, e o que resta é algo próximo da paz, uma vastidão silenciosa e humilhante que atraiu poetas, místicos e andarilhos para o deserto desde que existem pessoas habitando aqui. Reunidos em torno das chamas baixas, os nômades fazem o que as pessoas sempre fizeram num lugar e numa hora como esta. Bebem chá doce, servido no elaborado ritual das 3 rodadas que marca a hospitalidade saariana há séculos. Contam histórias passadas por gerações, sobre jornadas e ancestrais e os humores do próprio deserto. Descansam o corpo e firmam a mente para o que a marcha do dia seguinte vai exigir. É nessas horas, no círculo iluminado pela fogueira sob um céu avassalador, que o laço entre este povo e sua pátria impossível parece menos com sobrevivência e mais com pertencimento. Eles não estão apenas suportando este lugar. Estão tecidos a ele, parte de uma história muito mais antiga do que qualquer um deles. Uma história cujos primeiros capítulos foram escritos quando este mesmo deserto não era deserto coisa nenhuma. É quase impossível acreditar, parado no coração deste oceano infinito de areia, mas o Saara nem sempre foi um ermo de dunas e rocha nua. Volte apenas alguns milhares de anos no tempo, um único piscar na longa vida do planeta, e este mesmo chão era algo completamente diferente. Rios corriam onde hoje há apenas areia. Grandes lagos cintilavam por sobre o que hoje é a terra mais árida da Terra, alguns deles maiores do que mares modernos inteiros. Campos verdes se estendiam até o horizonte, salpicados de árvores e atravessados por manadas de animais que ninguém jamais esperaria encontrar aqui: elefantes e hipopótamos, girafas, antílopes, crocodilos deslizando por águas tomadas de juncos. Este era o Saara Verde, um mundo fértil e vivo, e os povos que ali habitaram deixaram seu testemunho gravado e pintado nas rochas. Cenas vívidas de pastores conduzindo gado, de caçadores e nadadores e dançarinos, imagens de um paraíso hoje enterrado sob a areia que o engoliu. Aquelas pinturas não são mito nem imaginação. São relatos de testemunhas oculares de um Saara que prosperou. O que mudou foi o próprio planeta. Mudanças lentas e cíclicas na inclinação e no balanço da órbita da Terra foram enfraquecendo aos poucos as chuvas sazonais que alimentavam a região, e ao longo dos séculos as monções recuaram para o sul. Os lagos minguaram, viraram sal e depois pó.
Os campos verdes amarelaram e morreram. Os rios secaram, os animais fugiram ou pereceram, e o mundo verde que os havia sustentado foi sendo consumido, lenta e irreversivelmente, pelo deserto que avançava. Para os povos que ali haviam construído suas vidas, isso não foi uma catástrofe súbita, mas o lento apertar de um laço inescapável, uma pátria morrendo ao redor deles ao longo de gerações, impondo a escolha mais antiga e mais cruel de todas: adaptar-se a uma terra que secava ou abandoná-la. Muitos migraram, seguindo a água que recuava em direção aos grandes vales de rios, e alguns estudiosos acreditam que esse mesmo processo de aridificação ajudou a empurrar os movimentos humanos que semearam uma das primeiras civilizações às margens do Nilo. Mas nem todos fugiram. Alguns ficaram, aprenderam e mudaram, dobrando todo o seu modo de vida para caber no mundo que ficava mais duro a cada século que passava, trocando a vida fixa de agricultores e pescadores pela mobilidade incessante do nômade, a única existência que o novo deserto permitia. Os tuaregues, os pastores de cabras, os guardiões dos oásis e dos poços, são, em certo sentido, os herdeiros daquela escolha antiga, descendentes daqueles que se recusaram a abandonar uma terra mesmo enquanto ela se transformava em algo que deveria tê-los expulsado. Toda sua cultura é uma resposta viva a uma catástrofe planetária, um fio ininterrupto de engenhosidade humana que se estende até o dia em que as chuvas falharam pela primeira vez. E o deserto que os moldou ainda não terminou de se mover. Ele se expande e se contrai mesmo agora, respirando ao longo dos séculos, lembrando-nos de que nada neste lugar, nem suas fronteiras, nem seu vazio, nem mesmo sua existência, jamais foi feito para ser permanente. O Saara não é o ermo morto e vazio que o mundo imagina. É uma coisa viva, que respira, que não para, uma paisagem em movimento constante, onde as dunas marcham como ondas lentas, tempestades redesenham o mapa numa tarde, a chuva chega uma vez a cada década, e a temperatura oscila do forno ao congelamento dentro de um único dia. E vivendo dentro de todo esse movimento, recusando-se a ser apagada por ele, está a própria humanidade, os tuaregues conduzindo suas caravanas pelo vazio, os nômades seguindo suas cabras e o rumor da água, os círculos iluminados pelas fogueiras queimando sob as estrelas mais brilhantes da terra. Eles não conquistaram o deserto. Aprenderam a se mover com ele, a escutá-lo, a chamar a terra mais dura do planeta pelo nome de lar. E essa história ainda não acabou. As areias continuam se deslocando, o clima continua mudando, o Saara continua sendo escrito, um grão por vez. Se esta jornada pelo maior deserto quente da Terra te tocou, inscreva-se no canal para não perder a próxima. Até lá, obrigado por caminhar por estas dunas conosco.